Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com pedras belas e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje traz a mensagem de Jesus em meio à perseguição. O Senhor está pedindo que possamos nos levantar e manter o ânimo, sempre com coragem, mesmo diante das perseguições. E Jesus, ele dá 5 sinais para entender esse contexto de perseguição, onde nós devemos manter a nossa fé fervorosa como a força que vem de Deus para nos ajudar a vencer o tempo da perseguição. Ele fala de falsos profetas, guerras, revoluções. Ele fala da nação que lutará contra a nação, um reino contra outro reino. Fala de terremotos em vários lugares, fome, peste, sinais no céu. São sinais que Jesus deixa para podermos interpretar. Irmãos e irmãs, a perseguição aos cristãos é também recordado como um sinal do fim dos tempos. Irmãos e irmãs, ser perseguido é algo que pode acontecer na nossa vida. Ninguém está livre de passar por uma provação por algum desses acontecimentos. No entanto, Jesus diz que em meio a tudo isso, Deus estará com os discípulos. Ele diz: nem se preocupem com a defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que os inimigos não irão resistir. Então a perseguição não é uma fatalidade e nem pode ser motivo de desânimo na nossa fé ou de desespero. Deve ser vista como uma oportunidade que Deus oferece aos seus filhos, às suas comunidades, para realizar a missão de testemunhar a boa nova do reino de Deus. Os discípulos vão continuar esse testemunho. Nos Atos dos Apóstolos,
Nós vimos que os discípulos, apesar de serem perseguidos, tinham coragem de anunciar a palavra de Deus. Eles não omitiam, não silenciavam. Então, diante da perseguição, nós devemos ajoelhar, fazer a nossa oração e estarmos prontos para dar testemunho do amor de Deus. O Senhor fala de perseguição dentro da família. O primeiro aspecto é que nós não devemos complicar a vida da nossa família. Não devemos ser nenhum de nós a ser uma pedra de tropeço para os que vivem conosco, para aqueles que nós chamamos de irmãos e temos o mesmo sangue. A família precisa de paz, precisa de harmonia, precisa de união para se fortalecer e caminhar juntos servindo ao Senhor. Então que não sejamos nós perseguidores. E se a perseguição vier, vamos rezar como Jesus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Vamos pedir a graça de perdoar e interceder por aqueles que perseguem a igreja ou que perseguem a cada um de nós. O Evangelho pede o amor ao próximo, o perdão e o amor aos inimigos. O Evangelho nos dê força e coragem para testemunhar que nós somos diferentes do mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos aos valores mundanos. Jesus, quando reza a oração sacerdotal no capítulo 17 de São João, ele diz: Pai, eu não peço que os tireis do mundo, mas que os livre do maligno. Que Deus continue nos protegendo e nos livrando de todo o mal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus onipotente, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.